Quando nós não envolvemos o nosso raciocínio, nos deixamos levar apenas pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, perdendo assim a oportunidade de utilizar dessa ferramenta importante. E quando nós temos conhecimentos muito limitados, não conseguimos ter base suficiente para sustentar os nossos pensamentos, os nossos argumentos, e faz com que nós nos excedamos na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Então, muitas vezes nós pensamos que o pensamento que nós estamos tendo é nosso, mas não é bem assim que acontece. Se nós começarmos a observar melhor à nossa volta, nós vamos descobrir que o mundo que nos cerca tem múltiplas faces, como se os nossos olhos fossem caleidoscópios. Quando eu comentei sobre a autocrítica saudável, significa que existe também uma autocrítica não saudável. Até que ponto a autocrítica é saudável? E como lidar com a autocrítica? Para saber mais, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, ideias, pesquisas, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional, quiçá superar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami. Eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Então o tema que nós vamos refletir hoje é autocrítica saudável e os nossos sofrimentos emocionais. Então, inicialmente eu quero agradecer a você que está me acompanhando aqui a minha live ou ao meu vídeo gravado. Muito obrigado a você que me acompanha. Minha mãe também entrou aqui e disse boa noite, Hugo, e a todos. Abençoada noite. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Abençoada noite para todos nós, né? Obrigado, mãe. Então o tema que nós vamos refletir hoje é autocrítica saudável e os nossos sofrimentos emocionais. Eu fui buscar no dicionário para entender o que significa autocrítica. E a definição que eu encontrei de autocrítica é o processo onde fazemos uma análise crítica sobre os nossos próprios atos, considerando principalmente os erros que cometemos, as perspectivas de correção e aprimoramento de nós mesmos, para que nós evitemos de repetir o mesmo erro novamente. Mas até que ponto a autocrítica é saudável e como nós podemos lidar com essa situação? Então, partindo daquele axioma que nós somos arquitetos do próprio destino, ou seja, o que nós plantamos, nós colhemos, pela lei da ação e reação, ou pela lei de causa e efeito, o que nós plantamos, nós colhemos. Então, através desse axioma que nós somos arquitetos do próprio destino, se existe algum erro de cálculo na construção da nossa vida, o responsável ou a responsável somos nós mesmos. Então, durante a nossa jornada de vida, todos nós estamos suscetíveis de errar. E todos nós já erramos muito no passado. E todos nós ainda vamos errar muito para aprender a acertar. Então dizem até que nós aprendemos com os erros, mas na realidade nós aprendemos com a correção daquilo que nos levou a errar. Então é normal e natural que nós ainda cometamos erros, mas o ideal é que nenhum de nós persista nos mesmos erros, porque senão não estaríamos fazendo um bom uso do nosso raciocínio, que é a nossa maior conquista que nós tivemos assim como seres humanos. Quando nós não envolvemos o nosso raciocínio, nos deixamos levar apenas pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, perdendo assim a oportunidade de utilizar dessa ferramenta
importante, que é o raciocínio, que é a razão, a consciência e a criatividade. Então, reconhecendo que nós cometemos erros, não é justo reprovarmos alguém e sermos indulgentes conosco mesmos. Ou seja, não é justo reprovar os erros das outras pessoas se nós também cometemos erros. E às vezes cometemos os mesmos erros. Só que quando nós erramos, nós procuramos desculpas para os nossos erros. E quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo justos, estamos cometendo uma injustiça. Eu mesmo já cometi essa injustiça várias e várias vezes. E aos poucos vim aprendendo a julgar menos as atitudes das outras pessoas. Porque eu percebi também que o retorno é muito rápido. Como assim o retorno é muito rápido? Tem aquela frase que diz assim, que nós seremos medidos com a mesma medida que nós medirmos os outros. Por isso que o retorno é muito rápido. Quando nós fazemos um julgamento usando uma medida, as outras pessoas também vão nos julgar com a mesma medida. Por isso é importante nós lembrarmos da frase, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, nós nos conhecermos em nossas virtudes e também nas nossas imperfeições, onde nós podemos fazer uma autocrítica saudável. E para realizar esse trabalho de autoconhecimento, nós precisamos ter coragem para ter humildade necessária e suficiente. E também nós temos a vontade de acertar. Então, conforme nós vamos conquistando mais coragem, mais confiança, com humildade e também com vontade de acertar, os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo. Também a gratidão é minha por todos vocês estarem me acompanhando aqui na live ou no vídeo gravado. Muito obrigado a todos vocês. Então, quando nós começamos a usar o podão, não sei se você sabe o que é podão, aí eu fui pesquisar o que é podão. Podão é aquela tesoura ou a foice que é utilizado para podar. Então, quando nós utilizamos do podão, do bom senso e também do equilíbrio, nós conseguimos aparar as arestas da ilusão e da fantasia que nós temos. E para usar esse podão, nós precisamos conhecer quais são as nossas ilusões e fantasias com relação a nós mesmos, para nós irmos aparando essas ilusões e essas fantasias. Então assim nós podemos utilizar esse podão avaliando como nós estamos nos comportando, como nós estamos exteriorizando as nossas verdades, porque nem sempre a nossa verdade é a verdade real. E com qual frequência nós estamos envolvendo a nossa consciência para avaliar a nossa condição moral. E quanto menos nós nos autoconhecemos, maiores são os limites e também maiores são as nossas limitações, porque o tanto que nós conhecemos nos limita na proporção do nosso saber. Então, quanto menos coisas nós sabemos, nós nos limitamos naquele raio de ação e aquelas ferramentas que nós conhecemos com aquele limite é o que nós normalmente utilizamos. Então nós ficamos limitados com as ferramentas que nós temos dentro desse círculo de conhecimento que nós temos. E quando nós temos conhecimentos muito limitados, não conseguimos ter base suficiente para sustentar os nossos pensamentos, os nossos argumentos, e faz com que nós nos excedamos na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir, que são as coisas que nós conseguimos fazer limitados com o nosso conhecimento. E à medida em que nós vamos nos autoconhecendo, maior é a bagagem de saber que nós temos,
maior é a quantidade de ferramentas e maiores são as possibilidades de solução, aumentando assim o nosso raio de ação. É o que nós chamamos de expansão da nossa consciência. E quanto melhor for a autocrítica saudável, menos impactos nós vamos sofrer quando alguém nos censura, quando alguém nos critica, quando alguém tece algum sarcasmo, porque nós passamos a saber envolver o bom senso na avaliação de nós mesmos. Então, quando nós nos conhecemos, tanto nas nossas potencialidades quanto nas nossas imperfeições, nas questões que nós precisamos ainda melhorar, quando alguém nos censura ou nos critica ou tece algum sarcasmo com relação a nós, como nós já nos conhecemos, não sentimos tanto o impacto daquilo com relação a nós. Então existem alguns pontos positivos de uma autocrítica saudável. Por exemplo, nós evitarmos nos colocar acima do que realmente nós somos, porque nos conhecemos em nossas potencialidades e também nos pontos que devemos desenvolver em nós mesmos. E eu já comentei em outros vídeos que eu costumava me colocar em uma posição superior às outras pessoas, que não me trouxeram bons resultados. Pelo contrário, trouxeram maus resultados. E com isso eu fui aprendendo e fui melhorando. E continuo melhorando também. Então, com a autocrítica saudável, começamos a evitar aquele medo enfermiço de dar um passo, com receio de errar todo instante. Eu mesmo tinha muita insegurança em errar, até que eu vi em uma palestra onde o palestrante disse que o importante é nós, em uma determinada situação, que nós precisamos tomar uma direção, precisamos decidir algo, é importante nós refletirmos com o conhecimento que nós temos e tomarmos uma ação. Se aquele não for o caminho correto, o resultado não vai ser bom e nós vamos perceber isso. E assim nós podemos mudar de ideia e buscar por outros caminhos. Então, um outro ponto positivo da autocrítica saudável é ampliar nossa rede de relacionamento, de cooperação, de simpatia, porque nós passamos a transmitir mais confiança para as outras pessoas, mostrando assim o nosso melhor na realização das nossas atividades, na realização do bem, sem ilusões e fantasias ao nosso respeito. E com a autocrítica saudável, nós passamos a ser também pessoas mais compassivas. Porque quando nós usamos da compaixão, nós não humilhamos quem está sofrendo, e sim buscamos alguma ação, buscamos tomar alguma ação para ajudar a pessoa. Refletindo que nós também poderíamos estar no lugar daquela pessoa, que nesse momento está passando por um momento difícil. E quanto mais nós utilizamos da autocrítica saudável, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter também. E a Teresa Ramos escreveu: boa noite, Hugo, e a todos, uma semana abençoada a todos nós. Gratidão pelos ensinamentos. Boa noite, Teresa. A gratidão é minha por você estar aqui, por todos vocês estarem me assistindo, acompanhando aqui a live, acompanhando o vídeo gravado. Muito obrigado a vocês. Então sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Então muitas vezes nós pensamos que o pensamento que nós estamos tendo é nosso, mas não é bem assim que acontece. Eu estou comentando isso porque nós precisamos desenvolver o nosso próprio raciocínio para perceber se nós não estamos absorvendo ideias das outras pessoas, até de forma indireta e imperceptível, que impacta negativamente nas nossas ações. Então, qual o problema de absorver as ideias de outras pessoas? Eu me lembrei daquela frase do empreendedor, autor e palestrante Jim Rohn. Ele disse assim:
Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Não sei dizer se são 5 pessoas, mas nós podemos notar que as pessoas com quem nós mais convivemos podem causar mais influência na nossa vida. Então, que tipo de influências nós estamos recebendo? O que nós estamos absorvendo está ajudando ou está nos ajudando a ser pessoas melhores? O que nós estamos absorvendo das outras pessoas está nos ajudando a chegar onde nós queremos? Então eu comentei aqui que muitas vezes nós absorvemos ideias de outras pessoas e acabamos assumindo aquela ideia como sendo nossas. Então é importante nós aprendermos a fazer um filtro no que é nosso e no que vem de fora, e também utilizar o que é bom ao nosso favor. E o que não for bom nós podemos descartar. Então, por exemplo, de manhã bem cedo, nós recebemos informações dos nossos familiares que normalmente conversam conosco sobre vários assuntos ou sobre várias situações. Se nós estamos acostumados a ler, assistir ou ouvir notícias nas mídias, seja nos jornais, TV, rádio, internet, nós também recebemos influências. Na rua ou quando nós estamos realizando alguma atividade, nós percebemos as novidades ou vamos absorvendo também as propagandas comerciais que vão aparecendo na nossa frente. Quando nós estamos realizando a nossa atividade profissional, nós adotamos o nosso papel e a postura do profissional que se adeque àquela situação. E também nós nos relacionamos com outras pessoas, nós trocamos informações, trocamos ideias, e assim influenciamos as outras pessoas e também somos influenciados. E à noite, normalmente, realizamos alguma outra atividade, como por exemplo, ler livros, assistir lives, assistir vídeos, assistir programas da nossa preferência, entretenimentos, ouvimos comentários dos nossos familiares ou dos nossos amigos. E assim assimilamos muitas das sugestões que nos são dadas durante o dia, até mesmo de forma inconsciente. E tudo pode influenciar no nosso descanso, no nosso repouso. E muitas das ideias que nos passam pela cabeça são pensamentos de outras pessoas e não especificamente nossas. Então, como muitos de nós vivemos em coletividade, nós estamos interconectados uns aos outros. E assim sofremos o efeito das forças mentais exteriores a nós, que nos conduzem a pensamentos que nós temos, influenciam também as nossas ações e influenciam o que nós falamos. E às vezes nós não percebemos essa influência. Por isso a importância de cada vez mais conhecer a nós mesmos, através da autocrítica saudável, envolvendo o raciocínio, a reflexão, a consciência, a criatividade, que são manifestadas no nosso neocórtex, que é a região mais exterior do nosso cérebro. E isso nós, seres humanos, temos, e também os animais mais evoluídos também têm uma pequena região de neocórtex. Mas o neocórtex é mais desenvolvido em nós, seres humanos. A região do neocórtex é onde se manifestam o raciocínio, a reflexão, a consciência, a criatividade. Por isso a importância de nós envolvermos cada vez mais o nosso neocórtex, envolvermos cada vez mais a nossa consciência, a nossa razão. E a autocrítica saudável, assim como o autoconhecimento, vão permitir que nós possamos compreender que é lícito admirar o pensamento das outras pessoas e até mesmo seguir esse pensamento das outras pessoas. Mas é preciso também nós aprendermos a pensar por nós mesmos, para que nós não venhamos a cometer erros que poderiam ser evitados se nós tivéssemos analisado mais racionalmente a questão.
Por isso que existe aquela outra frase que diz assim: tudo nos é lícito, ou tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Se nós começarmos a observar melhor à nossa volta, nós vamos descobrir que o mundo que nos cerca tem múltiplas faces, como se os nossos olhos fossem caleidoscópios. O que é um caleidoscópio? Então, pela definição lá do dicionário, o caleidoscópio é um aparelho óptico formado por um tubo de cartão ou de metal com pequenos pedaços de vidros coloridos que, através do reflexo da luz exterior, e que ele é projetado em pequenos espelhos inclinados, eles formam a cada movimento que nós fazemos combinações variadas e agradáveis de nós vermos. Eles causam muitos efeitos visuais de acordo com o ângulo que nós visualizamos aquele caleidoscópio. Então, de acordo com a posição que nós colocamos aquele caleidoscópio, nós vemos formas diferentes, vemos imagens diferentes. Então, quando nós conseguimos visualizar essas múltiplas faces, podemos ser convidados a muitas reflexões. Por exemplo, se nós olharmos à nossa volta, no ambiente, podemos, por exemplo, notar que uma abelha voa de flor em flor. E isso também tem um significado. A abelha tem uma função. Os dias de chuva, ou os dias de sol, os dias nublados, mesmo aqueles dias com vento, com tempestade, cada cenário tem a sua finalidade. O nascer do sol, o pôr do sol, os ciclos da lua têm algo também para nos ensinar. Tudo que nos rodeia tem algo para nos ensinar. Até mesmo a poluição do ar, a poluição da água, a poluição da terra, são situações que nós possamos refletir e nos conscientizar mais sobre a importância do cuidado com a natureza e com todos os seres, animados e inanimados, incluindo a nós mesmos, seres humanos. Nós podemos ver também casas simples, com muitas pessoas morando naquela pequena casa. E às vezes vemos edifícios enormes ou casas enormes com poucas pessoas morando. E às vezes 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Então às vezes vemos essas coisas. Tudo é motivo para nós podermos refletir. Então tudo o que nos cerca é um motivo para a nossa reflexão. Da mesma forma, nós também podemos parar para refletir sobre nós mesmos, utilizando desse recurso do caleidoscópio. Muitas vezes nós nos queixamos ou nos lamentamos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, mas não conseguimos enxergar as oportunidades ou os talentos que cada um de nós possui. Porque nós não estamos utilizando da autocrítica saudável de forma eficiente. Nós não estamos movimentando corretamente o caleidoscópio. Ou seja, nós estamos vendo a nós mesmos apenas com um ponto de vista e não estamos movimentando a nossa visão para ver os outros ângulos, como fazemos com o caleidoscópio. Então, assim como todos nós temos obstáculos para serem superados, todos nós temos e desfrutamos também de vantagens para poder utilizar ao nosso favor. E aí precisamos fazer a autocrítica saudável de forma adequada e nos autoconhecer através desses recursos. Por exemplo, nós podemos ter muitos recursos financeiros, mas não significa que não tenhamos muitos prejuízos. Nós podemos, por exemplo, estar cheios de obstáculos, mas não significa que não podemos produzir valores eternos. E quando formos direcionar nossa visão para o estudo de nós mesmos, devemos fazer de forma imparcial, de forma tranquila, de forma calma, sem envolver as nossas paixões.
E assim vamos começar a perceber o que nós realmente somos, o que nós podemos ser para nós e para os outros, tanto para o bem quanto para o mal. Lembrando que todos nós temos o livre-arbítrio e que todos nós vamos colher o que nós plantarmos. Então, à medida em que nós vamos nos autoconhecendo, vamos também desenvolvendo em nós a espiritualidade. Nós descobrimos os caminhos para a nossa verdadeira identidade. Ou seja, começamos a descobrir, ou começamos pelo menos a desconfiar, quem nós somos realmente, o que nós precisamos aprimorar em nós, qual é o nosso papel na comunidade em que nós vivemos, seja na família, no trabalho, no meio religioso, no meio social, no meio cultural e etc. Enfim, quando nós conhecemos a nossa verdadeira identidade, ou conforme nós vamos conhecendo a nossa verdadeira identidade, nós vamos compreendendo qual é o propósito da nossa vida, que nos dá o sentido da vida. E entendendo o sentido da nossa vida e tendo esse sentimento de gratidão, nós vamos gradualmente superando os nossos sofrimentos emocionais. Então fique à vontade para comentar, fazer perguntas, que eu vou lendo todos os chats aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Quando eu comentei sobre a autocrítica saudável, significa que existe também uma autocrítica não saudável. E às vezes utilizamos da autocrítica não saudável, o que nos leva aos nossos sofrimentos emocionais. Eu peguei umas ideias deste livro aqui, Autocompaixão, da autora Kristin Neff. Então tem umas ideias bastante interessantes para que nós possamos refletir aqui. Então eu peguei alguns pontos para que nós possamos trocar essas ideias, né? Possamos refletir e o que fizer sentido nós podemos colocar também em prática na nossa vida. Então eu falei que algumas vezes nós utilizamos da autocrítica não saudável que nos leva a sofrimentos emocionais. Naquela situação, por exemplo, em que nós estragamos todo o trabalho que nós fizemos, ou estragamos o trabalho de alguém. Imagina, por exemplo, alguém faz um bolo com tanto carinho, um bolo de aniversário, um bolo do casamento, e de repente nós derrubamos esse bolo e estragamos o bolo inteiro. Nós podemos também ver aquelas situações em que sofremos alguma rejeição, ou quando acontece alguma situação ruim na nossa vida. Nesses momentos, quando nós nos colocamos na posição de vítima da situação, nós estamos nos colocando ou estamos utilizando da autocrítica não saudável. E nós ficamos pensando assim, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso só acontece comigo? Eu sou a única pessoa que está passando por essa confusão. Ou eu sou a única pessoa que está passando por essa dificuldade. E às vezes é muito difícil para nós admitirmos quando agimos mal, ou quando somos rudes com outra pessoa, ou quando somos impacientes. Isso acontece porque nós projetamos nas outras pessoas as nossas falhas, as nossas imperfeições. E acabamos colocando a culpa na outra pessoa, falando assim, a culpa é sua. Nós já paramos para refletir quantas discussões, quantas brigas cresceram através desse tipo de atitude? Quanto tempo nós desperdiçamos com esse tipo de discussão? Não seria mais fácil se nós assumíssemos a responsabilidade de admitir o erro? Se nós precisamos nos sentir melhor do que a outra pessoa para nós estarmos bem conosco mesmos, será que nós estamos vendo a situação com o ângulo correto? Então, uma vez houve uma história bastante interessante que aconteceu com dois amigos que estavam viajando de férias e estavam curtindo o carnaval. Num determinado momento, uma dessas pessoas teve o celular furtado
e ele percebeu que ele perdeu o celular. E assim ele foi falar com o amigo dele. Olha, acabaram de levar o meu celular. A festa acabou para mim. Vamos embora. Acabaram as minhas férias. E nisso o outro também, depois de um tempinho, chegou e falou para esse amigo. O meu celular também foi roubado. E aí aquele primeiro que tinha sido furtado, ele falou assim, o seu também foi? Então tá tudo certo, vamos voltar para a festa, tá tudo bem, tá tudo certo. Então olha só que coisa, então quando acontece com uma pessoa, só com uma pessoa está ruim, mas quando acontece com outras pessoas também a mesma coisa ou coisa pior, a pessoa se sente melhor do que a outra pessoa, e quando acontece essa situação, são aquelas situações em que nós não estamos vendo através do ângulo correto, porque nós precisamos estar melhores do que a outra pessoa para nós nos sentirmos melhores. Então, com essa forma de pensar, nós nos colocamos em uma posição isolada e separada das outras pessoas, fazendo com que nós também sintamos um sentimento de insegurança. E quando acontece algo de errado, achamos que tem algo anormal acontecendo na nossa vida, porque achamos que a nossa vida é apenas para nós termos momentos felizes, momentos alegres, e quando algo dá errado, achamos que tem alguma coisa errada na nossa vida. Então, enquanto nós não conseguirmos identificar as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, nós vamos ter dificuldades para crescermos. Então, no começo, essa atitude de colocar a culpa nas outras pessoas, pelos problemas e dificuldades que nós estamos passando, e também nós ignorarmos as nossas falhas, pode fazer com que nós nos sintamos melhor conosco mesmos, pelo menos naquele momento. Mas, na realidade, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então, quando nós colocamos a culpa na outra pessoa, nós ficamos paralisados, ficamos presos em um ciclo de sofrimentos repetidos. Por quê? Porque quando nós colocamos a culpa em outra pessoa, achamos que é a outra pessoa que tem que tomar uma ação para resolver aquela situação, enquanto nós não precisamos fazer nada. Por isso que nós ficamos paralisados, ficamos presos em um ciclo de sofrimentos repetidos, sempre procurando culpados por tudo que acontece na nossa vida. Então a dor da autocrítica não saudável também é uma das maiores dores que nós possamos sentir, porque ela fica martelando na nossa cabeça, ela fica se repetindo de forma persistente. E pensamentos ruins passam também pela nossa cabeça. Aqueles pensamentos assim, eu não sou bom o suficiente, ou não sou esperto o suficiente, eu sou isso, eu sou aquilo, e nós ficamos nos rotulando com essas situações. E quando nós nos rotulamos, nós temos dificuldade de buscarmos outras formas de ver a nós mesmos. Nós não estamos utilizando adequadamente o caleidoscópio para nós nos olharmos, através de outros ângulos, através de outras faces. E nós ficamos tão focados nessa situação que não conseguimos parar para pensar. E quando ficamos focados apenas no problema, não conseguimos encontrar a solução. Por isso, é importante nós termos uma visão mais panorâmica, termos uma distância focal, nos afastarmos um pouco para nós podermos ver o todo. Assim como quando nós estamos procurando um produto na prateleira de um supermercado, se nós ficarmos muito próximos da prateleira, às vezes nós não conseguimos encontrar o produto e nós precisamos nos afastar um pouco para ter uma visão maior, uma visão do todo. Quando nós conseguimos nos afastar, conseguimos ter uma visão melhor da prateleira e encontrar melhor o produto, encontrar mais facilmente o produto que nós estamos procurando. Ou mesmo quando nós estamos lendo um livro, se nós colocarmos este livro muito perto do olho, nós não vamos conseguir ler o que está escrito. Nós precisamos afastar para que possamos enxergar o que está escrito.
Então, por isso que é importante nós termos essa distância focal, nos afastarmos um pouquinho mais para termos uma visão do todo. E quando nós nos afastamos um pouco e temos uma visão mais panorâmica da situação, nós vemos que nós não somos os únicos que estamos sofrendo. E vemos que, assim como as outras pessoas conseguiram superar suas dificuldades, seus sofrimentos, nós também temos potencial e as ferramentas necessárias para superarmos os nossos sofrimentos emocionais. Então temos também Selene Rodrigues. Boa noite, Dr. Hugo, excelente palestra. Boa noite, Selene, muito obrigado. Mas não precisa me chamar de doutor, não, eu não sou médico, mas obrigado pelo doutor. Então boa noite e seja bem-vinda também, Selene. Elza Nobuchig escreveu, boa noite, amigo Hugo. Boa noite, minha amiga Elza. Está em plataforma diferente hoje, está aí no YouTube. Muito bacana, obrigado você estar aqui também. Então eu comentei agora há pouco que nós também temos todo o potencial e temos as ferramentas necessárias para nós superarmos os nossos sofrimentos emocionais. E nós podemos mudar a chave e irmos para o modo resolvedor de problemas. Essa frase, ou esse termo resolvedor de problemas, é uma frase que eu encontrei aqui nesta obra da Kristin Neff. Eu achei bastante interessante este termo, resolvedor de problemas. Então, quanto mais rápido nós mudarmos essa chave, mais rápido nós podemos tirar a nossa atenção da dificuldade que nos está trazendo sofrimento. E para nós irmos para o modo resolvedor de problemas, nós precisamos usar da compaixão para conosco mesmos. Lembrando que sentir compaixão é diferente de sentir dó, é diferente de sentir pena. Porque sentir dó ou sentir pena nos coloca em uma posição estática, onde nós ficamos parados, apenas assistindo, como espectadores, e não tomamos uma ação para resolver a dificuldade, e nem para ajudar a aliviar a situação. Então, inclusive, tem um vídeo meu intitulado Por que não devemos sentir pena nem dó? Depois eu deixo o link aqui na descrição. Então, existe essa diferença entre pena, dó e compaixão. A pena e a dó fazem com que nós fiquemos paralisados, enquanto que o sentimento de compaixão faz com que nós nos posicionemos como protagonistas e busquemos os recursos necessários para aliviar ou para resolver a dificuldade, para resolver a adversidade pela qual nós estamos passando. Então, para nós irmos para o modo resolvedor de problemas, nós precisamos reconhecer o nosso sofrimento. Nós precisamos reconhecer que nós estamos sofrendo e precisamos reconhecer o tipo de sofrimento que nós estamos tendo e acolhê-lo com compaixão. Porque enquanto nós não acolhemos as nossas imperfeições, as nossas sombras, elas vão continuar influenciando negativamente nos nossos relacionamentos. Isso acontece porque nós estamos projetando nos outros as nossas próprias sombras, as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias fragilidades. E quando nós acolhemos os nossos sofrimentos com compaixão, precisamos ser também verdadeiros para conosco mesmos, olhando para eles sem ilusão, tomando cuidado com as armadilhas. Que armadilhas que são essas? São aquelas armadilhas trazidas pelo egocentrismo, pelas ideias preconcebidas, pelo orgulho, pela vaidade ou pelo egoísmo. E quando nós somos verdadeiros para conosco mesmos, percebemos que nós não somos seres perfeitos e não somos pessoas melhores do que as outras pessoas. Porém, nós podemos nos tornar pessoas melhores. Por exemplo, em 2022, nós somos uma versão melhor do que nós fomos em 2021. Então nós podemos ser versões melhores a cada dia que passa também.
um dia melhor do que o dia anterior. E conscientizar também que cada erro que nós cometemos representa um resultado e não uma condenação. Então o erro não é uma condenação, é apenas um resultado. Quanto mais nós nos autoconhecemos, melhor fica o ambiente à nossa volta e o nosso relacionamento com as outras pessoas também melhora, porque nós estamos mudando a nossa forma de ver o mundo através de outros ângulos, como quando nós estamos vendo também o caleidoscópio. Podemos ver através de vários ângulos. E à medida em que vamos melhorando o conhecimento sobre nós mesmos, mais melhoramos a nossa autoestima, mais passamos a nos amar. O mundo e os relacionamentos melhoram porque nós estamos aprendendo a amar os outros como a nós mesmos. Quanto mais nós nos amamos, mais nós conseguimos amar também as outras pessoas. E assim os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo. Mas obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando. Então assim nós vamos também trocando as energias, trocando as percepções. Isso é bastante interessante também que aconteça. Então assim, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa colocar na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional e, quiçá, superar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e também se teve algo que te chamou mais a atenção e também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E também que as plataformas YouTube, Facebook e Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudam a compartilhar com outras pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você ficar sabendo cada vez que eu fizer uma nova postagem de vídeo e não perder nenhum vídeo meu. Você que está assistindo o vídeo no Facebook também pode ativar o sininho para você ficar sabendo cada vez que eu entrar ao vivo aqui no Facebook. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam aqui até o finalzinho do vídeo, até o finalzinho aqui da live. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. A Cleide Maria Silva Costa escreveu: boa noite, gosto muito de ouvi-lo, gratidão. Boa noite, Cleide, muito obrigado pelo comentário, gratidão a você também. E Selene Rodrigues escreveu: obrigada, Hugo, estás me ajudando muito. Olha que bacana, muito obrigado, Selene. Então sou eu que agradeço. E a minha mãe escreveu: excelente tema, Hugo, parabéns. Que Deus abençoe sua noite, seu descanso, e que a luz divina te cuide e te guie, hoje e sempre. Boa noite, que a semana venha cheia de paz e luz para todos nós. Boa noite, gratidão. E postou as mãos de gratidão, bateu palmas, postou coraçõezinhos, flores, tem girassol, tem rosa, que bacana. Obrigado, mãe. Boa noite também para a mãe. A mãe também tem uma excelente semana, com muita luz, muita paz. Então, muito obrigado, mãe, por todo o carinho. Então, assim, quero aproveitar também e te desejar uma boa noite de sono, uma noite tranquila, uma noite reconfortante, uma noite revigorante, que possamos despertar fortalecidos e essa noite possa também se replicar durante as outras noites da semana. E aproveitar também e te desejar uma excelente semana com muita paz, com muita luz e com a bênção de Deus, com a bênção do universo. Muito obrigado a você por me acompanhar até o finalzinho aqui da live.
Kleber Klein escreveu aqui: suas lives ajudam muito. Parabéns, Hugo. Gratidão. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado. Bom saber que as lives ajudam. Bacana. Gratidão a você também, Kleber. Muito obrigado. Então, assim, vamos encerrando mais uma live. De novo, muito obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Então, boa noite.